Eu gosto de falar processo de geração de credibilidade. Não tem outras formas de falar. Eu poderia falar o processo de certificação. Mas o processo de geração de credibilidade que está previsto na lei, e que, portanto, vocês seguiram, consta basicamente de 3 momentos. Um deles eu já falei, já está no manual de... Todos os 3 momentos estão no manual de procedimento de vocês. Um eu já falei, que é o documento inicial, que é dizer que conheço as regras e sigo as regras. Então, esse é um documento inicial, já falei nele, semana passada eu falei dele um pouquinho também. Então, todos vocês têm que conhecer as regras. Inclusive, está no manual de procedimento de vocês que a AGE, para cada grupo formado, a AGE vai dar o estatuto, vai dar o manual de procedimento, vai dar o regimento interno, está escrito. Eu não botei isso na apresentação, mas está escrito lá com vocês. Então, vocês conhecem as regras e vocês vão assinar um documento que está aí o cadastro e tal, e a própria ata do grupo, dizendo, olha, eu conheço a documentação, conheço as regras e sigo as regras. Então, esse é o primeiro momento. Eu conheço e sigo as regras. Essa é a hora que a família, né, o agricultor, a agricultora, a família se compromete. E ela assina esse documento. Eu gosto muito da história de assinar, porque assinar, para muitos de nós ainda vale assinatura, né? Então, assinou o documento. Olha, eu sou orgânico, ecológico, conheço as regras e cumpro as regras. Aí tem um segundo momento, que está previsto na legislação, que está nessa transparência, está no documento de vocês e está nas transparências que eu tirei agora, que é a chamada visita de pares. O que a legislação chama de visita de pares, a legislação brasileira? A legislação brasileira chama de visita de pares as visitas que são feitas dentro do grupo. Então, aqui nós temos um grupo de 6 pessoas. Meu grupo, o exemplo de hoje é de 8, né? 8 pessoas. Essas 8 pessoas terão que se visitar ao longo do ano. Olha, essas 8 pessoas podem se visitar ao longo do ano, por exemplo, toda segunda, quarta-feira do mês, a gente vai na casa de um e vai até ajudar ele a trabalhar um pouco, vai dar uma olhada na horta, vai fazer uma espécie de mutirão. Essa é uma possibilidade, não estou dizendo que é uma obrigação. É uma possibilidade. Um mutirão por mês na casa de um. Aí a gente visita os 8, ainda sobra 4 meses, a gente pode fazer mais umas visitas, mas se não quiser, não precisa, porque a obrigação é que a visita de pares se dê uma vez por ano. A ideia inicial da visita de pares, gente, inclusive, é daqui, não é nem essa. A ideia inicial é que os grupos estão em comunidade e, portanto, se avaliando e se avalizando o tempo inteiro. Captaram as 2 palavras? Estão em comunidade, estamos ali, estamos juntos, estamos passando em frente à casa um do outro, estamos indo tomar um café, nós somos 8 vizinhos. Então, nós estamos nos avaliando e, se tudo estiver bem, estamos nos avalizando o tempo inteiro. Essa é a ideia da revisão de pares. A ideia de que nós estamos tudo junto e misturado vendo isso. Mas a lei, também até entendo isso, que a lei tem que ter algumas coisas mais quadradas, a lei fala tem que ter uma visita de pares pelo menos por ano. Então, a coisa virou um pouco assim, a gente visita uns aos outros ao longo do ano. Eu considero que para grupos, como vocês falaram aí, de no mínimo 6, no máximo 15 de vocês, eu acho que até 15, o ideal é que num ano todo mundo visitasse todo mundo. Isso seria muito bonito e assim, gera muita credibilidade. Mas não é só que gera credibilidade, não. É muito legal em termos de formação, de troca de opinião, de aprendizagem, de saber o que você faz para essa cochonilha do repolho e o que eu faço para o meu trips na cebola. Então, isso é muito rico, essa visita. Então, o ideal é que se faça essas visitas todos os anos, essa visita de revisão de pares. Eventualmente, você pode escolher um grupo, no caso de vocês, se o grupo tem 15 pessoas, desses 15, vocês podem escolher 3 que irão visitar todo mundo. Isso também pode funcionar como uma revisão de pares. Não é o que eu recomendo, mas pode acontecer.
Mas o importante é que esses 3 estão representando os 15, né? Os 3 representam todo mundo e vai visitar todo mundo. O ideal é que essa visita... Eu sempre digo, para mim, o ideal é que os grupos fossem de 12 membros e uma vez por mês na casa de cada um, todos os outros 11 fossem. Esse é o meu desenho hipotético ideal. Né? 12 membros, de janeiro a dezembro, uma reunião na casa de cada família. Aí a gente faz a revisão de pares e, ao mesmo tempo, visita, aprende, troca experiência. Um dos documentos que vocês têm previstos de serem preenchidos é um documento que chama roteiro de verificação. Olha bem os nomes. Os nomes são bons, gente, porque os nomes se explicam. Roteiro de verificação. Quando eu vou fazer uma visita, eu vou verificar se está tudo bem. E esse documento é um roteiro para me ajudar a fazer uma boa visita, para me ajudar a fazer uma boa verificação. É um roteiro de verificação. Eu costumo dizer, o roteiro de verificação não é obrigado por lei ter, não. Mas a maioria dos SPGs tem, e eu acho muito bom que tenha. Porque eu considero que o roteiro de verificação ele dá uma nivelada na visita. Um cara que tem muita experiência, o Daniel já fez 300 visitas, conhece muito, tem um olhar clínico. A Renata está começando agora. Se a Renata for fazer uma visita e o Daniel uma visita, é normal que a visita do Daniel seja mais atenta, ele tem mais experiência do que da Renata. Mas se eu tenho um roteiro de verificação, eu aproximo a Renata da experiência do Daniel, porque eu estou com esse roteiro dando uma treinada no olho dela. Esse roteiro está mostrando para ela um pouco o que ela deve observar. Então, eu considero que o roteiro nivela as visitas, sabe? Melhora as visitas, ainda mais para quem tem menos experiência. E é um roteiro, gente, que vai assim, não é um roteiro que você tem que ir preenchendo tudo, mas é um roteiro que te orienta a visitar. Normalmente, essas visitas devem ser feitas, digamos assim, com um plano de manejo do lado. Então, nós chegamos na casa, vou usar o Daniel de novo, chegamos na casa do Daniel para fazer a visita nele, nós pedimos ao Daniel para buscar o plano de manejo dele. E a gente dá uma olhada no plano de manejo dele, para a gente ficar sabendo o que tem na área dele. Aí a gente descobre que lá, que ele tem aqui 4 hectares, mas depois do vizinho ele tem mais 1 hectare. Tá? Isso tudo está no plano de manejo dele. A gente quer ver se outro 1 hectare lá também. Porque a gente quer dar uma olhada na propriedade toda. O que você tem lá? Ah, lá eu tenho só mandioca. Beleza, vamos lá ver essa mandioca, como é que está e tal. Então, a gente vai visitar toda a área, mais ou menos baseada no plano de manejo. O plano de manejo está escrito 15 coisas, a gente vê só 2. Então, peraí, não tá batendo. Aí vamos ver aqui com a explicação que o Daniel vai dar para o plano de manejo dele ter 15 produtos e na lavoura a gente vê só 2. Então, isso tudo faz parte da visita. Mas, no caso de vocês, está escrito lá que na visita de pares vocês vão preencher, está escrito lá, que eu digo que está escrito no manual de procedimento, que vocês vão preencher esse roteiro de verificação quando fizer a visita de pares. Legal. Então, vocês têm o caderno de campo, vocês já deram uma olhada. Agora, vocês vão fazer a visita no companheiro, no caso, no Daniel. Vocês vão lá no Daniel e vão preencher o roteiro de visita dele. Roteiro de verificação. Claro, o roteiro de verificação tem lá nome, né, da pessoa e tal. Tem lá quantos foram visitar. Tem lá uma listinha para dizer quem foi visitar, fulano, ciclano foram visitar, e tem lá, propriedade tem áreas com veneno e sem veneno, que a legislação permite isso, tem que saber se tem ou não tem. O gado, qual a alimentação do gado, se é que a pessoa tem gado, qual a alimentação da galinha, se é que a pessoa tem galinha, qual o manejo de solo que ela faz, ela faz um manejo de solo baseado na matéria orgânica, e o que ela usa para repor a fertilidade do solo? Usa adubação verde? Com que frequência? Tudo está no roteiro de verificação. A gente vai conversando com aquela família e tem uns que é mais de marcar X, né? Tem outras respostas que é mais de escrever. A gente vai preenchendo aquele roteiro de verificação. Vocês têm o primeiro momento, que é se declarar orgânico, a parte conhecedor das regras, é uma declaração própria da família, da pessoa. Depois, os vizinhos, os pares do grupo, vão, de novo, as 2 palavrinhas, avaliar e avalizar. Vão avaliar e avalizar. Então, nós somos um grupo de 8. Agora, nós nos visitamos, os 8. Está tudo beleza, preenchemos o roteiro de verificação e vimos que está tudo bem.
Ninguém está fazendo coisa que não deve. Se fizer, alguém fez alguma coisa que não deve, foi muito leve na linha que eu falei antes de um plástico espalhado pela horta. Então, está tudo bem. Está tudo bem? A gente, então, fala com a AGE assim, olha, nós queremos a visita da comissão de avaliação, que vai ser o terceiro momento. Vocês veem que para o mercado, no caso a legislação, né, reconhecer que o produto orgânico, ela exige 3 momentos. Ela exige a declaração de conformidade do produtor, ela exige a visita de pares e ela exige a verificação da visita da comissão de avaliação. Esse é um terceiro momento. A visita de pares, quando membros do mesmo grupo se visitam entre si. Será feito um roteiro de verificação, eu já falei dele para vocês, que será preenchido durante a visita. A visita de pares será feita tendo em mãos o plano de manejo e o caderno de campo. Acho que o caderno de campo eu nem falei antes. Mas nesse mesmo momento que eu disse que a gente chegou lá no Daniel, nós 7, o grupo é de 8, para poder pedir o plano de manejo dele, a gente pede o caderno de campo também. Acho que eu não tinha falado isso. Então, a gente, o plano de manejo, o caderno de campo, a gente dá uma checada, dá uma olhada, e depois vai sair para visitar a propriedade dele, para bater o plano de manejo, bater o caderno de campo, preencher o roteiro de verificação. Então, ser certificado não é tão fácil. Tem uma burocracia que não era nem nosso plano original. Nosso plano original era que fosse mais simples esse negócio todo. Mas é assim que a lei ficou. O que a gente propunha para a lei era algo mais simples, mas nós tivemos oposição. Quando a gente propunha a lei, a gente tinha oposição das certificadoras. As certificadoras queriam complicar a nossa vida, porque a certificação é um mercado importante para elas. Isso a gente viveu de maneira muito intensa, negociando ali com as certificadoras que queriam complicar o plano de manejo. Plano de manejo, não, a certificação participativa. E o Ministério da Agricultura um pouco arbitrando. E o Ministério da Agricultura, então, o que saiu foi isso aí, foi fruto de uma negociação. Saiu mais burocrático do que o movimento do sistema participativo de garantia gostaria. Então, hoje, pessoal, eu acho que estar no processo de certificação participativo, como em muitas coisas na vida, é uma questão de custo-benefício. É avaliar se vale a pena. Tem que avaliar se vale a pena. Porque pode ser que eu chegue à conclusão assim, quer saber, eu quero ser orgânico, mas não quero ser certificado, não. O negócio de certificado dá muito trabalho. Eu vou ser orgânico sem ser certificado. Você não vai poder vender sua produção como orgânica. Você não vai poder botar lá no seu rótulo orgânico, porque a lei não permite. Mas pode ser que isso não seja grave para você, dependendo da sua estratégia de comercialização. Pode ser que isso não seja grave para você. Eu conheço vários produtores, pequenos e médios, quase grandes, que optaram por não certificar. Falaram, esse negócio está muito complicado para mim, para o meu esquema de comercialização, eu prefiro não certificar. Então, o que eu quero dizer com isso não é desestimulando ninguém, não. O que eu quero dizer com isso é que uma análise custo-benefício nós temos que ter em qualquer situação. Para entrar no SPG da AGE, as famílias que estão entrando agora, elas têm que saber que elas vão ter que ter um custo. Custo, eu não estou falando necessariamente em dinheiro, não. Vai ter um trabalho, vai passar trabalho. Como o Arthur disse, dá trabalho. Vai ter que preencher plano de manejo, vai ter que preencher caderno de campo, vai ter que visitar, vai ter que ser visitado. Tem vantagens? Tem, porque eu tenho acesso a esse crescente mercado de produção orgânica, que é importante ter acesso a esse crescente mercado, e eu também, no caso dos SPGs, a gente costuma dizer que tem vários efeitos colaterais positivos. Então, eu entro no SPG e levo o certificado e consigo vender melhor minha produção, show de bola, mas eu estou ganhando muito mais que isso. Eu estou ganhando nas visitas de pares, que eu estou aprendendo um monte de coisa. Eu, ano passado, não sabia nada de agricultura orgânica. Ano passado, não, há 5 anos, não sabia nada de produção orgânica. 5 anos depois, tendo participado dos cursos que a AGE me propiciou, tendo visitado famílias e sendo visitado por outros, tendo recebido reuniões da comissão de avaliação, o meu pulo em termos de conhecimento é significativo. Eu aprendi um monte nesses 5 anos. E quem não quer aprender? Né? Isso é um valor intangível, pode não valer financeiramente, mas é um valor bastante importante, porque agora esse aprendizado que eu tive na agricultura orgânica, esse aprendizado que eu tive no sistema participativo de garantia, onde eu sou obrigado a preencher um caderno de campo, onde eu sou obrigado a receber visitas, visitar, sou obrigado a expor o que eu estou falando, a interagir com outras pessoas, olha aí,
5 anos depois, eu sou um cara que antes era tímido, não conseguia falar em público, e agora eu estou conseguindo me expressar em outros locais da sociedade, aonde eu antes não conseguia me expressar. Isso é ou não é um ganho significativo na vida das pessoas? Era um rapaz de 25 anos que tinha dificuldade em se expressar, era meio tímido, não sabia se o que ele tinha para falar era importante. 5 anos depois, participando de um SPG, é um rapaz de 30, um homem de 30, com outra capacidade de relacionamento social no seu entorno, na sua cidade. Daqui a pouco se candidatou a vereador, se é que ele gosta disso, ou ele se candidatou para participar de uma comissão municipal do meio ambiente. Estão me entendendo, não estão? Esse é um crescimento pessoal que esse tipo de espaço organizativo e educativo permite. Eu sempre falo que os efeitos colaterais positivos de participar de um SPG superam o próprio certificado e o próprio ganho que eu tive de 30% a mais ou 40% a mais na venda do meu produto. Porque eu tenho outras habilidades agora que eu adquiri a partir do que eu participo dessa confusão toda. Mas isso não é sem custo, isso tem um custo. Como eu disse antes, na vida, a gente sempre tem que balancear, vale a pena, não vale a pena, quero, não quero e tal. Aí cada um tem que ter sua decisão. A comissão de avaliação, como a gente falou antes para vocês, está no manual de procedimento de vocês, que ela vai ser formada dos grupos. Então, vocês montam uma comissão de avaliação. Aí vocês vão decidir 1, 2 de cada grupo e tal, e essa comissão de avaliação vai ter a responsabilidade de fazer visitas nos grupos. Como eu falei antes, primeiro a família assume que é orgânico, depois o grupo faz a revisão de pares, depois a comissão de avaliação vai lá visitar aquele grupo. Então, da mesma forma, a visita da comissão de avaliação vai ser feita tendo em mão o plano de manejo e o caderno de campo. Mas agora ela vai ter em mão também o roteiro de verificação, que foi preenchido pelos pares. Você lembra que o roteiro de verificação foi preenchido pelos pares? Então, a comissão de avaliação ela vai trabalhar em cima do roteiro de avaliação, o roteiro de verificação que já foi preenchido. Ela vai dar uma olhada no caderno de campo, no plano de manejo, no roteiro de verificação, porque essas visitas, normalmente, pessoal, a gente chega, vamos dizer que a gente chega, no exemplo que nós estamos, nós chegamos 7 na casa do Daniel. Chegamos lá na casa dele, a gente pede para ele, cadê seu caderno de campo, Daniel? Cadê seu plano de manejo? Cadê o roteiro de verificação que foi... Aí isso normalmente a gente vai fazer numa varanda, numa mesa, pode ser embaixo de um pé de manga, mas é um momento de ver papel, o momento inicial, tá? O momento inicial não é do campo, não. O momento inicial é ver papel. Eu dou uma olhadinha no caderno de campo, ó. Pode crer, plano de manejo. É engraçado, plano de manejo você falou em melancia, no caderno de campo não tem melancia, não, e eu estou vendo melancia lá na lavoura. Bom, aqui tem um erro, o caderno de campo você não preencheu. Esqueci de preencher a melancia. Tá? Não é bom que isso aconteça. É muito grave? Se melancia for o único cultivo dele, é bem grave. Mas se ele tem 20 cultivos, ele esqueceu de botar um no caderno de campo, não é tão grave assim. Estão captando? Isso aí é com o tempo, gente. Vocês vão aprendendo a fazer uma visita boa da comissão de avaliação. Então, vocês estão vendo aqui, ó, caderno de campo, plano de manejo, roteiro. Está tudo mais ou menos coerente, uma coisa com a outra. Se tiver dúvida, vocês perguntaram. Às vezes, quem responde é o produtor, a produtora, às vezes é quem fez a visita. Vocês estão vendo tudo isso, está tudo bem e tal. Agora vamos para o campo. Vamos dar uma olhada lá como é que está. Vamos dar uma rodada nessa lavoura sua, vamos ver. Aí ela roda na lavoura, vê que está tudo bem. Se está tudo bem, é a responsabilidade da comissão de avaliação atestar a qualidade orgânica. Os pares lá viram que está tudo bem, mas quem vai dizer que está liberado para emitir certificado mesmo é a comissão de avaliação. Esse segundo olhar, né? O primeiro olhar foi da visita de pares, o segundo olhar é da comissão de avaliação. Então, a comissão de avaliação pode estar escrito isso no próprio roteiro de verificação, que, bom, a comissão de avaliação visitou a comunidade tal, visitou tantas famílias, e nós atestamos que ali é orgânico e já está pronto para emitir o certificado. Pode ser no próprio dia, no final das visitas, se reúne e está feito o certificado. Os três momentos.
o momento de autodeclaração, da declaração do fornecedor, do produtor, depois a visita de página, depois a visita da comissão de avaliação.